A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 39, que diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que Jesus, ele estava no barco. Por mais que o barco estivesse sendo açoitado pelas ondas, por mais que as águas estivessem entrando no barco, Jesus estava no barco. E eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus: Jesus está no seu barco. Eu não sei quais são os momentos de dificuldade, quais são as lutas que estão te assolando, porém os céus trouxe você aqui nesse vídeo para te lembrar: o Senhor está no seu barco. Jesus estava com os discípulos e ninguém conseguiria afundar aquela embarcação. Ninguém conseguiria levar aquele barco a pique, porque Jesus estava presente. Eu vou te falar uma coisa: existem realmente tempestades, lutas que se levantam, que se Jesus não estivesse conosco, elas nos levariam a pique. Porém, os céus trouxe você aqui para te lembrar que você tem Jesus contigo, que Jesus está com você, e quando Jesus está conosco, o nosso barco não vai a pique. Ele se levanta, eu vejo o Senhor Jesus se levantando, repreendendo o vento e acalmando a tempestade na vida de pessoas. Versículo de número 39 foi onde eu li para vocês. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. E o Senhor está dizendo para você: eu estou acalmando essa tempestade na sua vida. Eu estou te livrando de tudo que estava te cercando, que parecia que ia fazer você sucumbir. Existem lutas, irmãos, que elas vêm com tanta força, mas com tanta força que o nosso barco chega a quase ir a pique. Mas ele não vai a pique. Ele não afunda, arabasto e decanta. O barco estava a encher-se de água, mas ele não afundou, porque Jesus se levantou. Declare comigo: Jesus está se levantando na minha embarcação. Jesus está se levantando na minha embarcação. A sua vitória já chegou, minha filha. A sua vitória já chegou, meu filho. Quando Jesus resolve se levantar, você não precisa mais de nada. Somente continuar crendo e tendo fé nele, que ele pode operar o milagre. Jesus pergunta para os discípulos: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E muitas vezes nós nos portamos como os discípulos, nos desesperamos diante dos açoites, né, no nosso barco, diante da tempestade, diante do vento contrário, nós ficamos verdadeiramente amedrontados. Mas o Senhor te trouxe aqui para te falar: não temas, eu estou na sua embarcação. Não temas, eu estou no seu casamento. Não temas, eu estou nas suas finanças. Não temas, eu estou na sua vida. Não temas, eu estou na vida dos seus filhos. Não temas, eu estou nesse cenário. Você tem que entender que quando Jesus está conosco, quando Jesus está na nossa vida, quando o Senhor nos escolhe, o nosso barco não vai afundar, porque ele se ele se responsabiliza. E eu vejo o Senhor dizendo para pessoas aqui: eu já te falei, minha filha, que eu me responsabilizo por você, que eu me responsabilizo pelo seu casamento, meu filho, pelo seu ministério, pelo seu emprego, por tudo que te pertence. Por que você teme? Os discípulos ficaram possuídos de temor, e tem pessoas que diante dos ventos contrários estão ficando como os discípulos, possuídos de temor, estão ficando amedrontadas, dizendo: será que eu vou conseguir vencer? Parece que o meu barco vai afundar, parece que a tempestade vai conseguir me fazer perecer. E Deus está dizendo: não vai não, minha filha. Não vai não, porque eu me levanto ao seu favor. E Deus está se levantando a favor de alguém aqui. Jesus está se levantando pela história de alguém aqui, e o seu barco não vai afundar. Até que o inimigo queria fazer a sua família afundar. Até que ele queria fazer o seu ministério afundar. Até que ele queria fazer você ficar envergonhado, envergonhada diante dessa situação. Porém, o Senhor está dizendo: não vai, porque eu estou entrando no seu cenário para operar milagres. Jesus se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. Você vai observar que Jesus, ele não dirige a palavra logo para os discípulos, mas ele dirige a palavra para o problema. E ele está dizendo para você: eu estou dirigindo a palavra para o seu problema. Declare comigo: Jesus está dirigindo uma palavra ao meu problema.
Jesus está dirigindo uma palavra ao meu problema. Quando a palavra de Jesus chega, o problema tem que ser solucionado. A luta, ela tem que ser paralisada. Jesus, ele repreende o vento e acalma a tempestade. Aí depois que tudo está tranquilo e que houve bonança, depois que tudo se acalma, Jesus pergunta: como é que sois tímidos? Por que não tendes fé? Por que vocês estão agindo assim como quem não tem fé? E eles, possuídos de temor, começaram a dizer uns aos outros: quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. É assim que você vai ficar. Que Deus é esse? Esse Deus que eu sirvo é todo poderoso. Esse Deus que eu sirvo verdadeiramente me surpreendeu, porque eu estava com medo. Diante da situação que eu estava vivendo. Tem pessoas que estão amedrontadas mesmo. Tem pessoas que estão com medo e você não nega pra ninguém. Diante da situação que você está passando, porém o Senhor está dizendo pra você: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu estou na sua embarcação. Não temas, eu estou na sua história. Não temas, eu estou no seu cenário. Não tenha medo. Você não pode ter medo. Você tem que ter fé. Você tem que crer que aquele que iniciou a obra, ele vai concluir. Aquele que disse: passemos para outra margem, no versículo de número 35, ele se responsabiliza por você, abasto e decanta. Porque Jesus havia dito aqui, versículo de número 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Foi Jesus quem havia convidado os discípulos a passarem para outra margem, a entrar naquele barco. Não foram os discípulos que foram porque queriam. E tem pessoas aqui que não estão em situações porque você quer. Não porque eu entrei na situação porque eu quis, não. Tem gente que está realmente passando por lutas porque plantou aquilo. Mas tem pessoas que não, é porque estão obedecendo a ordem de Jesus. Mas você está vendo o seu barquinho sendo açoitado pela obediência, você sendo obediente e está vendo alguns açoites. Porque às vezes a obediência vai nos acarretar algumas lutas, irmãos. Não pense você que está na posição e agradar o coração de Deus não vai trazer lutas e adversidades para você, porque vai, às vezes vai. Vai trazer problemas, vai trazer portas fechadas, algumas pessoas vão se afastar de você, você não vai entender muita coisa. Porém, o céu diz para você: continue firme, porque foi eu que te coloquei nesse barco. E para pessoas que tinham dúvidas, se foi o Senhor que tinha colocado você nessa embarcação, se foi o Senhor que tinha feito você orar por esse casamento, por essa família, por esse ministério, por essa saúde, por essas finanças, tem a confirmação agora. Através da palavra do Senhor, Ele te confirma que foi Ele quem escolheu você para este negócio. Foi Ele quem escolheu a sua embarcação para viver esse milagre. Foi Jesus quem havia colocado os discípulos naquele barco. Então Jesus se responsabilizaria por eles, porque o convite veio de Jesus. E ele está dizendo: foi eu que te convidei para orar por esse marido. Fui eu que te convidei para orar por essa vida financeira. Fui eu que te convidei para orar por esse ministério. Só que você está vendo algumas tempestades se levantando. E você diz: Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, como é que eu vou obter vitória se eu estou vendo realmente o meu barco sendo açoitado e parece que eu vou a pique? E parece que eu vou perecer, porque tem pessoas aqui que parecem que vão perecer. Mas Deus está dizendo para você: somente parece, mas você não vai. Não vai porque eu já decretei a sua vitória. Não vai porque o Senhor já falei que você vai ter vitória e você vai ter êxito nessa situação. Deus vai fazer pessoas aqui ter êxito em situações que você pensa que não tem mais jeito. Os discípulos começaram a se desesperar. E começaram a se amedrontar. E tem gente aqui que está meio assim, com medo, sabe? Meio desesperado. E o Senhor está dizendo: não temas, porque eu me responsabilizo por você. Foi eu que te coloquei nessa situação. Foi eu quem confiei a você este negócio. E eu vou te sustentar até o fim. Foi Jesus quem havia dito: passemos para outra margem. Foi Jesus quem havia garantido que eles chegariam do outro lado. Foi Jesus que te garantiu que você chegaria do outro lado. Foi Jesus quem disse que você ia ter vitória. E agora você não vai ficar envergonhada, não. Você não vai ficar envergonhado, não, para as pessoas olharem e dizer: cadê? Jesus não disse que ia fazer na vida dela? Ela não disse que ela é escolha de Jesus? Ela não disse que esse casamento era de Deus? E cadê? Não, você não vai ficar envergonhado, não, minha filha. Meu filho, você não vai ficar envergonhada, não, minha filha. Mas o Senhor vai estar realmente mostrando que na sua vida haverá bonança. Declare comigo: um tempo de bonança chega para minha vida. Um tempo de bonança chega para minha vida. A Bíblia diz que os discípulos ficaram possuídos de grande temor. Agora já não era mais medo da tempestade, agora era temor, porque estavam vendo que Jesus havia operado o milagre. E você vai ver que Jesus está operando o milagre por você e você vai ficar com temor no seu coração. Você vai olhar e vai dizer: verdadeiramente só o Senhor é Deus. Verdadeiramente foi o Senhor que fez o milagre na minha vida. Porque, irmãos, era para os discípulos irem a pique. Eles começam a se desesperar. E tem situações que, se você não tivesse Jesus, ia fazer você ir a pique. Ia fazer você afundar.
Tem situações que realmente destruiriam a sua história, a sua família, talvez a sua saúde, o seu ministério. Porém, Deus está dizendo, você tem a mim. Jesus está dizendo, eu estou no seu barco. E quando Jesus está no barco é diferente. E quando Jesus nos convida a passarmos para outra margem é diferente. E quando Jesus nos convida a nos posicionarmos diante dele é diferente. E você escolheu se posicionar, não foi diante dos homens, foi diante de Jesus. E é Ele quem vai operar o milagre na sua vida. Jesus vai fazer o extraordinário, o impossível, o improvável acontecer para te dar vitória. Você vai viver bonança, você vai viver tempos de paz. Chega desse barco seu ser açoitado. Chega de tanta aflição nesse coração, de parecer que o Senhor não vai operar milagre, que o Senhor não vai fazer nada. Não, você vai viver milagre, você vai viver tempos de paz, porque Deus resolveu te dar vitória, porque o Senhor resolveu se levantar pela sua causa. O Senhor resolveu trazer bonança para a sua embarcação. Não é o fim da sua história, não é o seu fim. Os discípulos pensaram, nós vamos perecer, o barco vai afundar e o nosso fim vai ser aqui. Porém, o fim deles não era naquele lugar, mas aquilo ali era uma experiência que eles estavam vivendo com Jesus. E é isso que Jesus diz para você. Isso que você está passando, isso que você está vivendo é uma experiência que eu estou te dando para que você lembre que eu posso operar milagre, que eu continuo sendo o mesmo, que eu não mudei. Eu te levei aí para ter testemunho para contar. Eu te levei até essa história que parece que não tem mais jeito, para que você pudesse glorificar o meu nome, para que você tivesse experiência e para que você pudesse testemunhar e você tivesse testemunho para assim também ajudar pessoas que passarão ou estão passando por aquilo que você vai conseguir vencer. Porque Deus permitiu toda essa tempestade para que você pudesse lembrar que Deus é o Todo-Poderoso e para que você pudesse viver milagre. Você ainda vai ajudar muita gente que está passando por tempestades parecidas com a que você viveu, parecidas com a que você está vivendo. Você vai ver que você vai vencer. E você vai poder ver o testemunho que Deus vai te entregar. E Deus vai operar milagre na sua vida. Deus tem coisas grandes e firmes para fazer na sua história. E não vai ser essa tempestade que vai fazer você ir a pique. O seu barco não vai afundar. Porque foi o Senhor quem te escolheu. Foi o Senhor quem te chamou. E foi Jesus quem te convidou. Passemos para outra margem. Foi Jesus quem disse, você vai conseguir vencer, vamos comigo. E você pegou na mão de Jesus. Você aceitou o projeto dele. Você aceitou o plano dele. E você vai conseguir vencer, porque não é seu esse projeto, mas é do Senhor. E foi Ele quem te colocou nessa situação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus, também coloque sim. Eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo milagre. Obrigada, Senhor, pela bonança, Pai, porque existem tempos de dificuldades, existem tempos de aflições, existem tempos de tempestade que parece que nunca vão acabar na nossa vida. Mas obrigada porque o Senhor nos garante vitória. Obrigada porque assim como os discípulos receberam um milagre, nós também vamos receber, porque foi o Senhor que nos colocou nessa embarcação. Foi o Senhor que nos fez orar por este negócio, que às vezes nos acarreta problemas, nos acarreta dificuldades, Pai. Ô Senhor, quantas vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir vencer e ficamos amedrontados como os discípulos e ficamos com medo, pensamos vamos perecer, vamos sucumbir, porém o Senhor não deixa. O Senhor se levanta. Eu creio que através dessa palavra o Senhor está se levantando, repreendendo o vento, acalmando a tempestade e nos dando vitória, porque é para a glória do teu nome, Pai, que nós vamos testemunhar, porque é para a glória do teu nome que nós vamos poder ajudar pessoas que também estão passando ou vão passar pelas mesmas coisas que a gente passou. E eu creio que a gente já venceu em nome de Jesus. Eu creio que toda tempestade, ela nesse momento está sendo paralisada, que Jesus se levanta, repreende o vento e acalma o mar, para a glória do teu nome, Jesus. Comece a operar milagre, porque nós vamos testemunhar que tu és o Todo-Poderoso e que o Senhor ainda opera milagre para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai tomando aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Jesus, cuida deles, Senhor. Ó Pai, obrigada por tudo. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade. Vai curando o teu povo, Pai. Vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura, vai desfazendo todo laço, todo embaraço, toda seta, toda retaliação, todo dado inflamado. Pai, eu só sei te agradecer nessa palavra.
Eu só sei te agradecer, Pai, também nessa oração, porque eu sei que o Senhor já se levantou e já fez com que o problema, com que a dificuldade fosse resolvida para a glória do Teu nome. Nós estamos aqui porque cremos em Ti. Nós te agradecemos porque através do Senhor nós podemos obter grandes vitórias. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor se levanta a favor dos Teus e faz com que a bonança chegue na nossa vida. E eu creio que o Senhor está se levantando ao nosso favor e fazendo um milagre acontecer, e nós vamos poder glorificar e testemunhar. E vamos ficar perplexos com os Teus discípulos, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Porque o milagre será extraordinário, vai ser de espantar, vai ser para impactar o nosso coração. Obrigada, Jesus, por se levantar e por operar milagre na nossa vida. Fica conosco. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, meu Deus, que eu te peço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Jesus, quando Ele está na nossa embarcação, Ele nos garante vitória. Ele já garantiu a sua vitória, Ele está no seu barco. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.